Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma gravação da nossa aula de Direito Constitucional Tributário. O tema de hoje é causas de suspensão do crédito tributário, que são as causas que estão previstas no artigo 151 do Código Tributário. Eu estou aguardando aqui vocês entrarem, né, na nossa aula. Vou mandar uma mensagem aqui, ver se tem alguém tentando acessar e não consegue. Só para... Vou aguardar mais 2 minutinhos, aí a gente inicia. Vai, então peraí. Agora sim. Oi, Sulimara. Faz favor, envia para o pessoal o link, porque pode ser que eles não estejam conseguindo também. Eu só tenho o seu contato e o da Norielma. Tá, vou enviar para eles. Faz favor, coloca no grupo. Estou enviando aqui. Sem... Aqui, ó, só o link. Passei para você agora. Aqui. Bom, então agora são 8h05. Né? Vamos dando início à nossa aula. E aí, se o pessoal for ingressando depois, né, a gente vai abrindo aqui para eles participarem. Como eu já disse agora há pouco, o tema de hoje, causas de suspensão do crédito tributário. As causas, primeira coisa, o que é suspensão do crédito tributário? Quais as consequências, né? Quando acontece a suspensão do crédito tributário, o fisco fica por um período impedido de efetuar a cobrança do tributo. Então, as causas de suspensão do crédito tributário são causas que suspendem momentaneamente o fisco de efetuar a cobrança. São situações que fazem com que não possa ser proposta a ação de execução fiscal. E o outro efeito da suspensão do crédito tributário, que é muito importante para o contribuinte, é o efeito de permitir que ele tenha uma certidão positiva com efeitos de negativo. Então, o que é a certidão negativa de débito? É a certidão que diz que a pessoa não deve, certifica que não existe débito
em nome daquela pessoa, em nome daquele indivíduo. Quando a pessoa deve, a certidão, ela vai tirar uma certidão, ela vai certificar-se e a certidão ela fica positiva. Porém, quando a pessoa deve, mas o crédito tributário está suspenso, é possível, né, que ela tenha uma certidão positiva com efeitos de negativa. É uma certidão de regularidade fiscal, é uma certidão que certifica que ela deve sim, porém está regular com o fisco, né? Porém não precisa efetuar nada a mais, né, para que consiga, por exemplo, negociar com o poder público. Senta ali no sofá, mamãe, assim. Ou ali na cama da mamãe. Hã? A mamãe agora não pode, tá? Já vou. Então, existem 6 causas de suspensão do crédito tributário que estão previstas no artigo 151 do Código Tributário. E agora, nós vamos a ela. Eu vou compartilhar aqui com vocês o texto, né, do Código Tributário, lá no artigo 151. Aqui, artigo 151 do Código Tributário. Ah, tem mais alguém chegando aqui? Pronto, liberado. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Lívia, você tem que assistir filme lá no quarto, senão não dá. Senão vou pegar o celular. Isso, obrigada. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 1. A moratória. 2. O depósito do seu montante integral. 3. As reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. 4. Concessão de medida liminar em mandado de segurança. 5. Concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. E 6. O parcelamento. Então, primeiro ponto, o que é moratória? Moratória é dilatação do prazo para o pagamento. Moratória é esticar o prazo, é conceder um prazo maior para o pagamento. Quando que acontece a moratória? Normalmente, quando o país, o estado ou uma determinada região passa por dificuldades financeiras e o auxílio do fisco, ele vem, então, relacionado, né, à concessão desse prazo maior. Já que o país passa por um estado de dificuldade, o estado passa por um estado de dificuldade, o fisco irá conceder um prazo maior, um prazo mais dilatado, mais esticado, para que as pessoas consigam pagar os seus tributos. E durante esse prazo, né, a pessoa continua devendo, mas ela encontra-se regular com o fisco. Ela consegue, então, para participar de uma licitação, uma certidão positiva com efeitos de negativo. Os artigos 152 até o 155 do Código Tributário falam de moratória. Então, o 152 estabelece o seguinte: a moratória somente pode ser concedida, 1, em caráter geral, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refere. 2, pela União, quanto a tributo de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto a tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. O que está querendo dizer, né, esses dois incisos? A moratória só pode ser concedida se ela for em caráter geral, é para todo mundo, né, para todos os contribuintes. Então, se ela for em caráter geral, ela vai ser concedida pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira.
Por exemplo, se a moratória do IPTU, vamos supor, né, em razão dessa situação de coronavírus, o prefeito queira instituir uma moratória, uma prorrogação do prazo para pagamento de IPTU. Ele pode fazer isso? Pode. E uma vez fazendo, irá fazer em caráter geral para todas as pessoas. Ou a moratória pode ser concedida pela União quanto a tributo de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto a tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. Se for a União que vai conceder uma moratória geral, né, para todos os contribuintes, ela pode fazer isso, porém, ela fará a concessão para tributos federais, estaduais e municipais como um todo, e também para as obrigações privadas. As obrigações privadas são as obrigações de direito civil. A União estende a prorrogação de todas as dívidas, né, inclusive de dívidas que não são com o Estado. Então, seria uma moratória, né, para todos os efeitos. O inciso 2º do artigo 152 diz assim: a moratória somente pode ser concedida, 2, em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizado por lei nas condições do inciso anterior. Então, ela pode ser também em caráter individual, desde que autorizada por lei. Como que seria em caráter individual? Seria uma moratória concedida a um grupo de pessoas, a um determinado grupo. Ela não é geral, ela não é para todo mundo, mas ela é para algumas pessoas, por exemplo, que moram em uma região que esteja afetada pela seca, ou que moram em uma região que foi afetada por uma enchente, por um desastre ambiental, e trouxe, em consequência do desastre ambiental, também a crise econômica. O artigo, parágrafo único do artigo 152, a lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeito passivos. Como assim, determinada classe ou categoria de sujeito passivos? A moratória pode ser concedida, por exemplo, para agricultores que cultivam soja, para comerciantes que tiveram seus comércios afetados em razão do coronavírus, para comerciantes no ramo de calçados, para comerciantes no ramo de, eletrodomésticos. Então, ela pode ser estabelecida por setores. De acordo com o quê? De acordo com o setor que estiver sofrendo, que estiver passando por uma situação de crise econômica. O artigo 153 diz que a lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize a concessão em caráter individual especificará sem prejuízo de outros requisitos. 1. O prazo de duração do favor legal. A moratória será concedida até quando, né? Por quanto tempo? Não vai pagar o imposto de renda agora em abril? Vai pagar quando? Em maio, março, do ano que vem? Né? Quando? As condições da concessão do favor em caráter individual. Então, o que eu preciso? Se for uma moratória individual, quais são os requisitos que eu preciso preencher para ter direito a essa moratória? Inciso 3º, quando o caso, os tributos em que se aplica, né, a que se aplica a moratória, o número de prestações e seus vencimentos dentro do prazo a que se refira o inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual. As garantias que devem ser fornecidas
pelo beneficiário em caso de concessão em caráter individual. Então, aqui, algumas condições que podem, não é necessário, não é obrigatório, mas podem ser estabelecidas junto com a moratória. O artigo 154 estabelece o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo, certo? Então, para que seja concedida, né, a moratória, ou ela vai abranger somente os créditos que já estiverem lançados, ou com o lançamento iniciado ao momento da sua concessão, tá? Não abrange créditos futuros que ainda serão constituídos. Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou de terceiro em benefício daquele. Se a pessoa reunir documentos falsos para ter direito à moratória, uma vez descoberto, ela será automaticamente cancelada, né, se ela for em caráter individual. Então, ela será retirada desse contribuinte se ele estiver usando de má fé, se ele estiver mentindo. Artigo 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora, tá? Então, a pessoa juntou os documentos, disse, né, que tinha direito à moratória, depois descobre que ela estava mentindo, que os documentos que ela juntou eram falsos, que, na verdade, ela não tem direito à moratória. Então, por essa razão, ela perde o favor legal, mesmo que ele já tenha sido concedido por despacho. E aí, não terá mais o direito à moratória. Voltando lá no artigo 151, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 1. A moratória. 2. Depósito do montante integral. O que é esse depósito do montante integral? É o depósito do valor que está sendo cobrado pelo fisco em juízo, né? Ou também pode haver o depósito administrativo, normalmente em juízo. Por quê? A ação judicial, a propositura de uma ação anulatória, de uma ação declaratória em matéria tributária, ela não extingue o crédito tributário e também não suspende. Vamos supor, o fisco está me cobrando uma dívida que eu não devo, está cobrando um ICMS que eu não devo, que eu não sou devedor. Eu vou fazer a defesa judicial, vou propor uma ação anulatória desse crédito que está sendo cobrado, porque eu não devo, eu quero anular essa cobrança. O simples fato de propor a ação anulatória, dizendo que eu não devo, não suspende o crédito tributário. Isso quer dizer que eu corro o risco de ser protestado, né, ter o meu nome negativado. Se for dívida federal, o meu nome ser inscrito no CADIM. Se, além do protesto, né, corro o risco também de ser executado, de sofrer uma ação judicial com penhora de bens, caso eu não pague a dívida e nem faça alguma coisa, tome alguma providência para suspender o crédito tributário. A simples propositura da ação judicial não suspende o crédito tributário, mas se o contribuinte der uma garantia, né, fizer o depósito do montante do valor que está sendo cobrado, será suspenso o crédito tributário. Observe que quando o contribuinte faz esse depósito, ele não está pagando a dívida, está somente dando uma garantia, deixando o dinheiro lá guardado, dizendo assim para o fisco: eu não devo e vou te provar que eu não devo.
Mas caso você não acredite, eu vou deixar o dinheiro que você está me cobrando consignado, guardado, reservado. E caso eu venha perder a ação, caso fique demonstrado que, na verdade, eu devo, que eu teria que pagar o fisco, já existe a garantia desse pagamento, porque o dinheiro está reservado, o dinheiro está depositado na própria ação judicial, certo? Então, depósito do montante integral. Inciso 3º. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Para resumir, suspendem o crédito tributário é recurso administrativo. Contribuinte recorreu, entende que não deve, impugnou o lançamento, fica suspenso o crédito tributário até o final desse recurso, até que seja julgado o recurso. O município lançou o IPTU, está cobrando o IPTU. Eu entendo que eu não devo IPTU. Eu pego um requerimento no próprio município, preencho o requerimento, protocolo o recurso, dizendo não concordo com essa cobrança. Na realidade, eu não devo IPTU. Tá? Então, quando se fala aqui no inciso 3º de reclamações e recursos, qualquer recurso administrativo, né? Qualquer impugnação do lançamento. Claro, desde que dentro do prazo, né? Todo recurso tem um prazo para que ele possa ser proposto. Inciso 4º, concessão de medida liminar em mandado de segurança. O que é essa concessão de medida liminar? É o próprio juiz dizendo que o crédito tributário está suspenso. Eu acabei de dizer para vocês que se eu propuser uma ação anulatória, dizendo que eu não devo um tributo, o simples fato de propor essa ação não suspende o crédito tributário. Eu corro o risco de ter uma ação anulatória e, concomitantemente, ter uma ação executória. Então, eu estou dizendo para o fisco que eu não devo o IPTU, por exemplo, e, concomitantemente, o fisco está dizendo que eu devo e está me executando. Para evitar isso, é necessário que o contribuinte suspenda o crédito tributário. Então, uma das formas, né, o recurso administrativo, aí na esfera judicial não vale mais. A outra situação é o depósito do montante integral, a que o contribuinte pode se valer, e a outra situação é requerer ao juiz, né, que conhecer da ação anulatória ou da ação declaratória, que ele conceda uma medida liminar. Tá, aqui no primeiro momento, né, o inciso 4º fala concessão de medida liminar em mandado de segurança. E o inciso 5º, concessão de liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação. Particularmente, eu não entendo, eu não sei por que, né, o legislador separou em concessão de liminar em mandado de segurança ou concessão de liminar em outros tipos de ações. Por quê? Concessão de liminar é concessão de liminar de qualquer jeito. Né? Uma vez concedida a liminar, o juiz dizendo na liminar que eu tenho direito à suspensão do processo, eu tenho direito à suspensão do processo. Vai lá você e faz, por favor. Vai lá no cursinho e faz. Você consegue. Pega a cadeira e faz o que você precisa lá. Então, eu tenho direito à suspensão do crédito, não porque a lei está dizendo aqui exatamente, né? Mas porque o juiz estabeleceu, o juiz disse que eu tenho direito à concessão de uma medida liminar. Tá? Aqui nem preciso de muitas explicações, porque a própria lei já estabelece. E o inciso 6º fala do parcelamento. Parcelamento é bastante próximo, né, da moratória, é bastante parecido com a moratória. A diferença de parcelamento e moratória é que a moratória só concede um prazo maior e o parcelamento vai estabelecer várias parcelas, né, vários momentos de efetuar a cobrança desse tributo.
Até 2001, falava-se somente em moratória, porque a lei não dizia, a lei não estabelecia que o parcelamento suspendia o crédito tributário. Então, utilizava-se, né, a nomenclatura parcelamento e fazia-se lei estabelecendo que a moratória que suspendia o crédito tributário, exatamente porque era feito em parcelas. Só um pouquinho, eu preciso resolver o negócio, ele já veio. Se você ficar atrapalhando minha aula, eu vou te continuar. Porque não tem como, eu preciso dar aula, eu preciso trabalhar. Você não pode ficar atrapalhando. Eu não acho que você tem tanto numa mente, você não pode pegar. Trabalho não é trabalho, não. Quem vai trabalhar é só você. Se você não falar comigo, beleza. É só meia hora, 40 minutos, na verdade. Eu quero que você fique esse tempo sem falar comigo. Beleza? Você pode fazer isso? Então, por favor, né? Se você não quiser, você vai fazer. Você vai ter castigo depois. Deixa a mamãe quietinha. Pessoal, desculpa. Minha funcionária não veio trabalhar hoje. Minha filha, que acorda 10 horas, resolveu acordar hoje às 8. Começamos a aula, ela já acordou e vem aqui me chamar. Agora eu tive que ir ali conversar com ela, senão ela não para, né? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Nós falamos das causas de suspensão do crédito tributário, né? Sobre 5 causas. Eu disse para vocês que o parcelamento ele é bastante parecido com a moratória e que ele foi incluído no Código Tributário pela Lei Complementar. Eu disse que ele foi incluído em 2001, ele foi incluído pela Lei Complementar 104 de 2001. O artigo 155A foi incluído no CTN pela Lei Complementar 104 e ele estabelece o seguinte: o parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas em lei específica. Parágrafo 1º. Salvo disposições de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Pode excluir? Pode. Aqui está dizendo se a lei não dispuser de forma em contrário, mas pode sim excluir juros e multas. O inciso 2º diz assim: aplica-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições dessa lei, relativamente à moratória. Então, tudo que nós falamos, tudo que nós comentamos sobre moratória, aplica-se também ao parcelamento. Parágrafo 3º, lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. É a lei de falências, né? A lei 11.101, que trata desse assunto. Parágrafo 3º, lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor, já falei, recuperação judicial,
Parágrafo 4º, a existência de lei específica de que se refere o parágrafo 3º desse artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento, também em relação à recuperação judicial. Bom, essa aula, né, ela está lá na seção 4.1, que fala das causas de suspensão do crédito tributário. É importante saber quais são as causas de suspensão de crédito tributário, porque nós temos causas de suspensão, causas de extinção e causas de exclusão do crédito tributário. Por que é importante, né, saber essas causas de suspensão? Primeiro, porque o seu cliente pode te procurar e dizer que ele precisa suspender um crédito tributário. Né? Dizer, olha, como aconteceu comigo a semana passada, o cliente me ligou e disse assim, eu tenho uma cobrança de contribuição para o Senar, que era um produtor rural. Eu devo metade dessas contribuições, mas estão me cobrando mais do que eu devo. Não tem nenhum parcelamento previsto para o momento, então eu preciso procurar uma forma de suspender esse crédito tributário para que eu dê continuidade à minha atividade econômica, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso dar continuidade à minha atividade econômica e por essa razão eu quero que você consiga uma forma de suspender esse crédito tributário. Aí a gente vai lá e começa a pensar, né, quais são as possibilidades. Já teve parcelamento? Não, ele disse que não tinha lei, não tem possibilidade de parcelamento, pelo menos não por hora, né? Por quê? Todo parcelamento, ele depende de uma lei que o autorize. Moratória também. Só existe moratória se a lei autorizar anteriormente. Só existe parcelamento se houver uma lei autorizando anteriormente. Então, se não existe essa lei, não é possível esse favor legal no momento. Então, recurso administrativo é possível? Para que exista um recurso administrativo, é necessário que eu esteja no prazo, né? É necessário cumprir um determinado prazo. Depois, poderia conseguir uma medida liminar, né, concedida judicialmente. Então, nós teríamos que analisar cada uma das situações e verificar qual seria a melhor situação para aquele cliente, né, para aquele caso. O outro motivo pelo qual eu entendo que é bastante importante nós sabermos, né, quais são as causas de suspensão, quais são as causas de extinção, é porque eu já vi várias vezes em prova da OAB ser cobrado questões muito fáceis que são só sobre isso, são causas de suspensão do crédito tributário. E aí eles colocam como resposta uma letra, né, uma alternativa, com todas as causas realmente de suspensão do crédito tributário, e nas outras misturam, colocam uma causa de suspensão, uma de extinção, uma de exclusão, exatamente para você confundir. E como que você faz para gravar, para não confundir? É o seguinte, nós temos causas de suspensão do crédito tributário, causas de extinção do crédito tributário e causas de exclusão do crédito tributário. Causas de exclusão, excluem o crédito tributário, são duas. Nós vamos estudar logo daqui a pouco. São duas. Isenção e anistia. Então, só decorar isso. Causas de exclusão do crédito tributário, isenção e anistia. Duas causas, isenção e anistia. As causas de suspensão são 6 e as causas de extinção são 11. Como que eu vou gravar? Você pode gravar pela lógica, né? É o seguinte, as causas de suspensão do crédito tributário, elas suspendem o crédito. Se elas suspendem, elas são causas provisórias, são situações provisórias. Tudo que fica suspenso por um tempo, por um período, fica parado durante um tempo e depois volta a correr, volta a ter andamento. Causas de suspensão suspendem um crédito que depois vai continuar a fluir. E as causas de extinção
terminam, extinguem, colocam fim ao crédito tributário. Né? Eu digo, matam o crédito tributário, ele deixa de existir. Por essa razão, são situações definitivas e não situações provisórias. Situações provisórias não podem colocar fim ao crédito tributário, podem somente suspendê-lo por um determinado momento. Por essa razão, eu digo para vocês, pela lógica, nós conseguimos saber quais são as causas que suspendem e quais são as causas que extinguem o crédito tributário. Quer ver? Presta atenção nas causas que nós estudamos até agora de suspensão do crédito tributário. Observem que todas essas causas, elas são transitórias. Moratória concede um tempo maior para o contribuinte pagar o tributo, mas a moratória, a própria lei que a concede, também estabelece qual será o prazo do pagamento, qual será o final dessa moratória. O depósito do montante integral não é pagamento, o contribuinte deposita esse dinheiro em juízo e ele espera o final do recurso administrativo ou o final da ação judicial para resgatar esse dinheiro, para pegar esse dinheiro de volta. Os recursos administrativos são também uma forma do contribuinte manifestar o seu descontentamento, mas vai chegar um momento que esse recurso vai terminar, ele vai ser julgado. E aí, se o contribuinte ganhar o recurso, nós temos uma decisão administrativa definitiva. E aí sim, a decisão administrativa definitiva é uma causa de extinção do crédito tributário, enquanto o recurso por si só é só causa de suspensão. O depósito também do montante integral, ele é provisório. No final do recurso, no final da ação judicial, se o contribuinte perde e fica caracterizado que realmente ele devia pagar aquele montante, o que vai acontecer? Esse depósito, que era provisório, ele vai se converter em renda. Então, lá nas causas de extinção do crédito tributário, nós encontramos conversão do depósito em renda. Tá? Que depósito? Esse depósito que foi provisoriamente realizado como causa de suspensão do crédito tributário. Depois, concessão de liminar, suspende o crédito tributário. Lá nas causas de extinção, nós temos sentença transitada em julgado. Sentença transitada em julgado, se favorável ao contribuinte, extingue o crédito tributário, certo? Enquanto a medida liminar suspende, porque ela é provisória, a sentença transitada em julgado, que é definitiva, ela extingue o crédito tributário. E o parcelamento também suspende, porque só vai, né, parecido com a moratória, só vai conceder um prazo diferenciado, uma forma de pagar em parcelas, mas não extingue o crédito tributário. Bom, falamos das causas de suspensão do crédito tributário. Tá? E a partir de agora, nós vamos falar das causas de extinção do crédito tributário. Então, nós entramos agora, né, começamos a falar da unidade 4.2, né? Encerramos essa primeira unidade, o 4.1, e passamos a falar da 4.2. Eu peço para vocês que realizem as questões que estão no portal, né, as questões do AVA, porque elas dão uma ideia, né, do que a gente está estudando, do que é importante gravar, do que não é, e também serve como uma forma de testar o nosso conhecimento, né, ver o que a gente conseguiu entender e o que nós não conseguimos entender sobre o conteúdo. Qualquer dúvida que você tiver sobre essas questões, na realização dessas questões, avise, né, que tragam para a aula para que nós possamos resolver juntos, para que a gente possa comentar sobre as dúvidas de vocês também e assim enriquecer nossa aula. Voltando para o Código Tributário, nós vamos falar agora das causas de extinção do crédito tributário.
Falando das causas de extinção, eu já disse para vocês que são 11 causas de extinção do crédito tributário. A começar do pagamento. Pagamento é a causa natural, é a causa ordinária de extinção do crédito tributário. Quando eu digo que é causa ordinária, é porque o fisco, quando ele... O fisco não, o legislador, na verdade, né? Quando o legislador estabeleceu as formas de extinção do crédito tributário, o fez para que ele pudesse ser extinto exatamente pelo pagamento. Todo crédito tributário, ele nasce para ser extinto pelo pagamento. Então, por isso que nós falamos em causa ordinária, causa comum, causa natural, né? Não tem, quando nós falamos em morte de alguém, né? A pessoa morreu do quê? Ah, morreu de acidente, morreu assassinado, morreu de causa natural. Causa natural, ou seja, morreu conforme deveria ter morrido, morreu depois de viver muito tempo, de ficar velho, de ir enfraquecendo e acabou morrendo, morreu de causa natural. A causa natural da morte aqui, da extinção do tributo, é o pagamento. O pagamento nasce para ser extinto, ou melhor, o crédito tributário nasce para ser extinto pelo pagamento. Meu Deus. Semana passada eu já falei para vocês, toda hora entra passarinho na minha casa. Se eu não ficar atenta, daqui a pouco tá cheio de passarinho aqui. Então eu deixo o cachorro ali na porta que fica latindo e brigando com os passarinhos toda hora e fica me incomodando. Ou eu tenho que levantar para tocar os passarinhos também, porque eles vêm procurar, sei lá, a ração do cachorro, procurar comida aqui dentro. Extingue o crédito tributário, inciso 1º, o pagamento. Aí nós temos vários artigos do Código Tributário, agora na sequência, que falam sobre pagamento. Os artigos 157 até os 169, falam sobre pagamento. Aqui, ó, tá? Todos falando de pagamento. Então, nós temos alguns artigos, né, que são importantes, eu vou destacar aqui para vocês sobre pagamento. O artigo 159, ele diz assim: quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. O artigo 159 destaca local do pagamento, dizendo o seguinte: se a lei não estabelecer de forma em contrário, o local do pagamento será o domicílio do sujeito passivo. O artigo 160 estabelece prazo para o pagamento. Mesma coisa, se a lei não dispuser de forma em contrário, se a lei não estabelecer prazo diferente, o prazo para efetuar o pagamento do tributo é de 30 dias após a notificação do lançamento. Isso está no artigo 160 do CTN. Artigo 161 diz que o crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei ou em lei tributária. O crédito tributário não integralmente pago, né, na data prevista, será acrescido de juros de mora. Agora, prestem atenção no parágrafo 1º. Não, perdão, parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito. O parágrafo 2º do artigo 161 prevê a possibilidade do contribuinte realizar uma consulta administrativa. É a possibilidade do contribuinte ir até o fisco e questionar sobre algo que ele está com dúvida, sobre algo que ele não tem certeza, né, que ele está
apreensivo. Enquanto o fisco não responde para o contribuinte, enquanto fica em aberto, enquanto existe essa dúvida do contribuinte, não será acrescido, não será cobrado juros sobre o crédito tributário, sobre o que ele está devendo. Por quê? Porque ele está com uma dúvida, ele perguntou dentro do prazo, antes do vencimento do tributo, e o fisco ainda não respondeu. Se o fisco está demorando, não pode ele, posteriormente, cobrar juros, né? Juros e correção monetária. É importante também a gente falar, depois dê uma olhadinha aqui, ó. Aqui, o artigo 163, ele já foi cobrado em uma prova da OAB, que falava qual a sequência da realização do pagamento quando o contribuinte deve para várias fazendas ou deve para uma fazenda só. Olha o que diz o artigo 163. Existindo simultaneamente 2 ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou diferentes tributos, ou provenientes de penalidades pecuniárias ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras na ordem em que se enumera. Inciso 1º, em primeiro lugar, aos débitos para obrigação própria e, em segundo, decorrentes da responsabilidade tributária. Inciso 2º, primeiramente, as contribuições de melhoria, era esse inciso que caiu na prova da OAB. Depois, as taxas e, por fim, os impostos. O problema da OAB, ele dava uma situação em que o contribuinte devia contribuição de melhoria, devia taxas e devia impostos. E aí a pergunta era qual a ordem, né? Qual deveria ser a ordem para o pagamento, né? Qual deveria ser a ordem que a pessoa deveria seguir, né? O que o fisco deveria seguir relativamente à cobrança. Depois, o inciso 3º diz assim: na ordem crescente dos prazos de prescrição e na ordem decrescente dos montantes, tá? Então, cobrando primeiro os mais antigos, aqui, ó, na ordem crescente da prescrição, os mais antigos para os mais recentes. E na ordem decrescente dos montantes, os valores maiores, para depois os valores menores. Então, esse artigo é importante. Exatamente, eu acho importante porque já caiu na prova da OAB. Então, tudo que já caiu na prova da OAB eu acho importante porque ele pode cair novamente. Tem artigos que são mais importantes porque a gente usa muito, né? Na advocacia, usa muito no dia a dia, no escritório. Tem outros artigos que a gente não usa muito, mas que são importantes porque caem na prova da OAB, caem no concurso, então nós temos que saber também. O artigo 164 fala da ação de consignação e pagamento. Nós vamos estudar ainda, tá? Não nesse semestre, mas Direito Tributário 2, nós vamos estudar a ação de consignação em pagamento. E o artigo 165 fala da ação de repetição de indébito, que é a possibilidade de pedir a devolução do tributo pago indevidamente. Que esse pedido ele pode ser administrativo ou judicial, mas nós também estudaremos, né, oportunamente essa ação de repetição de indébito. Vamos voltar, então, para o artigo. Depois, gente, olha, tendo um tempinho, né, na hora que vocês forem estudar, leiam, tá, todos esses artigos aqui. Eu não vou ler todos, porque o nosso tempo de aula é bastante reduzido, então não vou ficar lendo todos os artigos. Mas todos os artigos a partir do 153 até o 169 falam sobre pagamento e são importantes. Extingue o crédito tributário, inciso 2º, a compensação. É importante destacar aqui que nós temos 4 causas
de extinção indireta do crédito tributário. Vou repetir. Nós temos 4 causas de extinção indireta do crédito tributário. O que é extinção indireta? É uma extinção do crédito tributário que precisa de lei, que requer uma lei para que possa existir, para que possa ter aplicabilidade. Quais são essas causas indiretas, né, de extinção do crédito tributário? É a compensação, a transação, a remissão e a dação em pagamento. Todas essas só vão existir, só serão aplicadas se houver uma lei autorizando, tá? Então, compensação, transação, remissão e dação em pagamento. São as causas previstas nos incisos 2, 3, 4 e 11 do artigo 156 do CTN. Pagamento é causa indireta? Não, né? O pagamento é causa direta. Eu não preciso de uma lei regulamentando o pagamento, ou uma lei dizendo pagamento extingue o crédito tributário. Pagou, tá pago, pagou, tá extinto. Eu disse para vocês agora há pouco que o pagamento é a forma comum e a forma ordinária de extinção do crédito tributário. Tá? Por essa razão, pagamento não precisa de uma lei autorizando que ele exista. Da mesma forma, ó, decisão judicial passada em julgado. Não precisa de uma lei para dizer que a decisão judicial passada em julgado extingue o crédito tributário. Né? Por quê? Porque a ordem judiciária, a decisão do Poder Judiciário, tem força para extinguir o crédito tributário. O que é compensação? O artigo 170 estabelece, ó, a partir do 170, né, demais modalidades de extinção. Então, primeiro falou do pagamento, agora demais modalidades de extinção. Artigo 170 diz assim: a lei pode, então observe, ó, só a lei pode. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de crédito tributário com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo com a fazenda pública. Então, observe. A lei pode autorizar a compensação de créditos do sujeito passivo para com a fazenda pública. O contribuinte deve tributo, mas ele também tem dinheiro para receber do fisco. Ele deve e ele tem dinheiro para receber. Ele é, ao mesmo tempo, devedor e credor. E o fisco também é, ao mesmo tempo, devedor e credor. Mas para que exista uma compensação, é necessário uma lei. Então, a lei pode autorizar a compensação. A lei autorizando, o que acontece? A lei autorizando, haverá um processo administrativo requerendo a compensação. E ela só será homologada, né, caso exista a autorização do fisco. Tá? Então, eu tenho que requerer para fazer essa compensação, é necessário que seja feito um requerimento. O artigo 170A, ele diz o seguinte: é vedada a compensação mediante aproveitamento de tributos, objetos de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Então, o que está sendo questionado judicialmente não vai ser objeto de compensação, certo? Inciso 3º do artigo 156 diz que extingue o crédito tributário a transação. Transação, gente, é acordo, tá? O artigo 171 do Código Tributário dá o conceito de transação, dizendo assim, ó, a lei, então, observe que, de novo, ó, a lei pode facultar. Então, a lei pode autorizar, a lei pode facultar.
A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, ao sujeito ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação, celebrar acordo, que, mediante concessões mútuas, importe em determinação do litígio e consequente extinção do crédito tributário. Quando fala aqui em determinação do litígio, eu entendo que seriam causas nas quais já tenha uma ação de execução, uma ação de cobrança. E aí seria feito um acordo, né? Um acordo dentro dessas ações. Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Tá? Então, transação é acordo. O fisco faz um acordo com o contribuinte para extinguir o crédito tributário. Artigo 100, vou voltar lá no 156, né? Nós estamos falando extingue o crédito tributário. Então, 1, o pagamento. 2, a compensação. 3, a transação. 4, a remissão. Remissão está prevista no artigo 172. E a remissão, ela é o perdão do crédito tributário. Artigo 172 do CTN. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário. Observe que, novamente, a lei pode autorizar. Lembra que eu disse para vocês? Nós temos 4 causas de extinção indireta do crédito tributário: a compensação, a transação, a remissão e a dação em pagamento. Outra coisa que é importante chamar a atenção aqui, ó, a palavra remissão. Vocês já olharam no dicionário? O que significa remissão? Nós temos 2 remissões aqui no dicionário. Nós temos remissão com S e remissão com cedilha, tá? Remissão com S, aqui, ó. Remissão com S significa remitir, perdoar. Sentimento de misericórdia, de indulgência, compaixão. Então, quando nós falamos da remissão dos pecados, perdão dos pecados, é essa remissão, né, com 2 S. E aí nós temos a remissão com cedilha. É aqui, ó, vou procurar em outro dicionário aqui. Significado de remissão: substantivo feminino, ação ou efeito de remitir, de perdoar, de conceder perdão, absolvição. Essa é a remissão com 2 S, que é a remissão de perdão. E existe também, que é interessante só para conhecimento, e existe também a palavra remissão com cedilha, que significa ato ou efeito de remir, liberação de pena, de ofensa, de dívida, perdão, quitação, resgate. Bem, é bastante, ó, no dicionário, substantivo feminino, ação ou efeito de remir, ação de se livrar, se libertar ou resgatar. Então, remissão com cedilha vem do verbo remir, vem do verbo resgatar, vem do verbo libertar. E remissão com 2 S vem do verbo remitir, que é
perdão. Também é bastante próximo, né? Então, só para dizer para vocês que existe a palavra remissão. Se eu for falar em remissão da pena no direito penal, é com cedilha ou é com 2 S? Alguém sabe? Vai remissão de pena ou, né, com 2 S ou com cedilha? Eu acho que é com cedilha, professora. É com cedilha mesmo. Remissão da pena no direito penal é com cedilha, tá? De libertação da pessoa legalmente autorizada é com cedilha, tá? É remir, perdão. Eu acho interessante a língua portuguesa ter umas coisas assim. Poderia ser uma palavra só, né? Que causaria menos problema, não precisaria das duas, mas é interessante. Voltando lá para o código. Ixi, eu fechei ele aqui. Pronto. Voltando aqui para o Código Tributário, estava falando de remissão, artigo 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão, total ou parcial, do crédito tributário, atendendo 1. A situação econômica do sujeito passivo. 2. Ao erro de ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato. 3. A diminuta importância do crédito. 4. A consideração de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso. E 5. As condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. Então, perdão do crédito tributário, ela tem que ser fundamentada em algumas dessas situações aqui, dos incisos 1 a 5. Eu queria fazer uma observação que o livro de vocês fala que a remissão ela só se dá em relação ao crédito tributário. Em relação à multa, nós não falamos em remissão, falaria em anistia. Eu discordo desse posicionamento de que remissão é só para o tributo e para a multa seria anistia. Por quê? Realmente a anistia, nós vamos falar, ainda nós vamos estudar a anistia. A anistia realmente ela se aplica somente para a multa, mas a remissão não é só para o tributo. Por quê? A multa ela pode ser perdoada por meio da anistia ou por meio da remissão. E qual que é a diferença? Quando que eu vou perdoar a multa pela anistia e quando que eu vou perdoar a multa pela remissão? A diferença é a seguinte: a anistia é a dispensa do pagamento da multa em razão de uma lei editada antes do lançamento. A multa ainda não foi imposta. O contribuinte já realizou a conduta que infringe a lei, já realizou a infração tributária e a multa ainda não foi aplicada. Vem uma lei concedendo anistia. Já a remissão, ela é aplicada depois do lançamento. Não dá para aplicar anistia depois do lançamento. Então, sabe essas leis que estabelecem assim, desconto de 100% das multas caso o pagamento seja feito à vista até a data tal. Então, a pessoa está devendo lá tributo faz um tempão, faz 10 anos, estou devendo 10 anos de IPTU. 10 anos não vou precisar pagar, porque parte já prescreveu ou decaiu. Mas estou devendo lá 5 anos, vamos pôr, 5 anos de IPTU. Aí vem uma lei do município dizendo o seguinte, será concedido desconto de 100% dos juros e das multas se você pagar até dia 10 de novembro. Pagar a integralidade. Isso é remissão. O município só pode fazer isso se ele der remissão da multa, do perdão da multa para quem efetuar o pagamento do tributo. E remissão é de multa já lançada, que já está sendo cobrada.
A anistia seria somente para os casos em que a pessoa já praticou a infração e o fisco ainda não realizou o lançamento. Aí seria anistia, certo? Então, é complicado, mas o livro está colocando uma situação que, na verdade, não é. Se vocês procurarem uma outra doutrina de direito tributário, todas que eu tenho falam que a remissão pode ser concedida em relação à multa ou ao tributo. Tá? Então, anotem isso, né? Que o livro está dizendo que ela é só em relação ao tributo. Professora, Remissão. Oi. a prova do segundo bimestre, ela vem da faculdade, né? Não é a senhora que vai elaborar. Eu não sei te responder, porque como teve muitas mudanças, né, em razão do sistema das nossas aulas, Uhum. eu não sei te responder. Eu sei que o semestre passado, deixa eu ver se eu tive disciplinas blended. O semestre passado, as disciplinas que eram blended, que era, né, essa de vocês, a Uhum. prova do segundo bimestre veio pronto da faculdade. Então, aí tem essa questão, porque aí a senhora recomenda que a gente coloque que tá lá no KLS ou como a senhora explicou? Porque É, vai que vem, né, do jeito que tá lá. se for eles que elaborarem, eu entendo que vocês têm que responder como está lá. Porque você pode até questionar depois, fazer um recurso, mas aí até resolver isso, então assim, é melhor responder do jeito que eles querem, e aí a gente pode fazer um chamado e dizer, olha, está errado, né? Tá bem. Respondi assim para ter a pontuação. Se errar e tiver fundamento em outra doutrina, a gente consegue fazer recursos. Nós já fizemos isso uma vez em outra disciplina. Só que demora, né? Até consertar a nota. Então, eu oriento, né, que se for uma prova pronta, que vocês respondam de acordo com o livro aí, que é o que eles vão cobrar. Tá bem. Mas em outras situações, a remissão, ela pode sim extinguir tanto multa quanto o tributo. Então, quanto que é feito remissão? Né? Um exemplo eu já falei, né, para vocês. Por exemplo, quando tem parcelamento. O Estado tem um monte de gente que está devendo para ele, o município tem um monte de gente que está devendo e quer receber. E uma forma de estimular esse pagamento é conceder algum benefício, alguma diminuição na cobrança, né? Como, por exemplo, a remissão de juros e multas. A gente nem usa esse termo no parcelamento, falar é parcelamento com desconto de juro e multa, né? Abate o juro e a multa. Mas, na verdade, para que o fisco consiga isso, precisa de uma lei concedendo a remissão, o perdão do juro e multa, e aí coloca uma condição. Haverá a remissão do juro e a multa se for pago até tal dia. Se for pago. Então, aí é bom para o contribuinte e é bom para o fisco. Aí eu já vi muita gente falar assim, esses parcelamentos acaba desestimulando a gente a pagar no prazo, porque aí o inadimplente é sempre beneficiado. Então, acaba que tem um benefício. Mas se a gente for pensar, ele não paga menos do que quem pagou pontualmente. Eu vou usar um exemplo meu, só para vocês entenderem como que não é um benefício, mas que não vai tratar o inadimplente de forma melhor do que aquele que paga pontualmente. Eu vou dar um exemplo do meu IPTU. Meu IPTU, eu não sei exatamente o valor, mas eu aproximadamente. O IPTU da minha casa, o ano passado, a cobrança, se eu não me engano, o valor, ele é de R$ 1.500 do IPTU. Quando eu pago no prazo, que é até dia 29, acho, de abril, normalmente, eu tenho 20% de desconto desse valor. Então, vamos colocar, não dá 1.500, dá 1.400 e alguma coisa, mas vamos arredondar lá, para ficar mais fácil o cálculo. Vamos supor, R$ 1.500 é o valor do IPTU. Quando eu pago
com desconto, né? Quando eu pago no prazo, eu tenho 20% de desconto e eu pago, então, 20% de 1.500 vai dar R$300, eu pago R$1.200 de IPTU. Se eu parcelar, que é possível, né? Parcelar em até 10 pagamentos, ao invés de pagar os 1.200, eu pago 1.500, 10 parcelas de R$150. Tá? Então, funciona assim. Em 2018, eu não paguei meu IPTU. Eu estava com um monte de coisa para organizar, tinha aqui outras situações, não paguei o meu IPTU. Fiquei devendo, então, o ano de 2018, paguei o ano de 2019, os R$1.200, já com desconto, e fiquei devendo 2018. Em dezembro de 2019, eu fui fazer um parcelamento, né? Tinha lá, a prefeitura abriu um refis, né? Um plano para que a gente pagasse os créditos que estavam vencidos. Aí eu fui lá pagar. Para eu pagar em uma só parcela, no mês de novembro, claro que já tinha passado, né, 2 anos, eles me davam remissão total de juros e multas. Então, ia tirar todos os juros e todas as multas. Se eu fosse pagar com juro e multa, daria R$2.000, porque foi acrescentando correção monetária, juros e multas. Se eu pagasse, né, agora com o benefício que o município estava dando, tinha uma data certa, né, para pagar em uma só parcela, eu teria isenção total de juro e multa. Dava mais de 2.000, dava uns 2.200 mais ou menos. Aí eu paguei acho que 1.600 e alguma coisa, quase R$1.700. Só em razão da correção monetária do valor, porque eu paguei depois. Então, quer dizer, falar assim, o inadimplente se beneficia com esses planos. Na verdade, quem paga pontualmente tem um benefício maior. Tirar o juro e a multa, né, eu não vejo como, assim, beneficiar, mas é como trazer um atrativo para a pessoa querer pagar naquele prazo, querer pagar rápido. Também acaba fazendo com que o fisco arrecade, né, alguns valores que deixaram de ser pagos. E também possibilitam condições para o contribuinte pagar. É porque os juros são muito altos, as multas são muito altas. Então, só dei esse exemplo para dizer assim, às vezes eu escuto essa frase, né, chavão, assim, quem paga depois, deixa para pagar o tributo depois, acaba sendo beneficiado. Não, na verdade, não é beneficiado. E nesse caso meu do IPTU, né? O meu IPTU seria R$1.200 se eu pagasse à vista, ou R$1.500 se eu pagasse parcelado em 10 vezes, eu fui pagar um ano depois. Só que eu paguei R$200 a mais, praticamente. Né? Isso só com a correção monetária. Se fosse com juro e multa, ia pagar quase R$1.000 a mais. Né? Então, só para vocês perceberem que quando fala-se muito em refis, né? Refis, na verdade, são planos de regularização do contribuinte. São formas, né, que o fisco traz para possibilitar o pagamento, para tentar fazer com que o contribuinte retorne a seu estado de adimplente, né? E consiga regularizar as dívidas. Todas as esferas, União, Estado, Município e Distrito Federal, todas fazem esse tipo de plano de recuperação. Então, vocês podem perceber, o município mesmo, normalmente é todo ano. Tenho observado aí os últimos 10 anos, chega no mês de novembro, o município publica uma lei falando do refis. Aí não é para aquele ano. Então, por exemplo, se vier uma lei agora em 2020, quem não pagou IPTU em 2020, ou ISS, para outros tributos também, então não vai entrar nesse plano de 2020. Faz a lei em 2020 para tributos que ficaram
né, em aberto nos anos de 2019, 18, 17, 16, 15. Né? Então, 15, 16, 17, 18, 19, o refis em 2020. Normalmente faz-se todo ano. O Estado também. Tá? O Estado também. A União é que demora um tempo maior. A União, às vezes, faz 2 no ano e fica 2, 3 anos sem fazer. Mas é interessante esses planos. É só nessa situação que é concedido remissão? Não, tem outras situações também. Às vezes, quando o crédito é muito pequeno, o Estado fez uma lei, eu não vou saber falar para vocês o ano, concedendo remissão de créditos que fossem menores que R$ 100. Então, não dá para entrar com uma ação, vai fazer um protesto, menos que R$ 100, nós não vamos nem cobrar, está perdoado, tá? Ocorreu remissão. A União fez uma lei, 1999, 97, 99, a União publicou uma lei concedendo remissão de créditos tributários de quem estivesse devendo nos últimos 5 anos, créditos que fossem menores que R$ 10.000. Então, aí sim, né? Um crédito considerável. A União entendeu que nem compensava, né? Nem compensava cobrar um crédito que era tão pequeno, menor que R$ 10.000. Bom, pessoal, nós falamos só de 5, né? 4 causas de extinção do crédito tributário. Na verdade, são 11. Na próxima aula, eu falo com vocês de novo sobre esse assunto, né? Nós vamos terminar as causas de extinção do crédito tributário. Não existe uma aula, eu estava olhando lá no livro de vocês, não tem uma aula que fale sobre as causas de exclusão do crédito tributário. Porém, eu acho bastante importante a gente estudar isso. Causas de exclusão do crédito tributário são a isenção e a anistia. Então, na próxima semana, nós vamos encerrar essa parte que fala das causas de exclusão do crédito tributário e nós vamos falar de isenção e anistia, que são causas de exclusão do crédito tributário. Eu vou fazer a diferenciação. Oi? Elas estão no final da 4.2. Fala um pouquinho delas, assim, brevemente. Não teve uma sessão específica, na verdade, né? Bem breve. E se você olhar na web aula, não fala nada. Né? Pois é. Ela ficou lá. Mas a gente vai falar assim a semana que vem, tá? Então a gente vai terminar esse assunto, que está na 4.2, e aí nós falamos das causas de exclusão também. Alguém quer fazer alguma colocação? Tem alguma dúvida? Não? Eu vou anotar os nomes de vocês, dia 11 de maio de 2020. Gustavo? Tá aí, Gustavo? Norielma? Tô. Sulimara? Tô aqui. Tatiane? E Tamires? Tô aqui. Gente, tem um rapaz que estava assistindo a aula com a gente, não sei se vocês lembram dele, o Luiz Miguel. Ele assistiu algumas aulas, né, no início do semestre, antes que a gente parasse, e ele já mandou 2 e-mails para mim que ele não tem acesso ao grupo, que ele queria ter algumas informações. Só que também não me passou o telefone dele, passou só o e-mail. Aí eu mandei um e-mail de volta, né, pedindo para que ele enviasse o telefone, também ele não mandou, porque ele disse que não está conseguindo ter acesso às aulas. Aí eu mandei uma orientação para ele, mas se alguém tiver o contato dele, né, quiser adicionar no grupo também, não sei se vocês chegaram a conversar com ele. Do mais, né, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu peço que vocês façam, então, as questões do portal,
né, do desafio nota máxima também, para a gente ir cumprindo os nossos prazos, e finalizamos, né, por hoje. E logo, né, nós teremos também as nossas avaliações novamente. Então, a parcial eu já vou propor para vocês na semana que vem. E a oficial vou esperar uma orientação do Júnior de como vai ser, que nós não sabemos. Tem aí uma previsão, que eu não sei, né, se vai se confirmar, de retorno das aulas dia 18. Mas nós já tivemos várias previsões e depois, né, muda. Então, mas existe a próxima previsão que nós temos é de retorno dia 18, daqui a uma semana, né? Então, vamos aguardar. Bom, uma boa semana para vocês, né? Um bom dia, uma boa semana. Obrigado pela participação. E tendo alguma dúvida, precisando, pode me mandar no WhatsApp, tá? Pode enviar as dúvidas pelo WhatsApp ou pelo portal que nós respondemos, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem.